Oi, pessoal! Eu sou a professora Andréa Barata e nós vamos ao vídeo de hoje. Vocês sabem o que é ciclo circadiano? É o nosso relógio biológico. A palavra circadiano significa cerca de um dia e mostra como o corpo deve funcionar harmonicamente ao longo das 24 horas diárias que nós temos. É uma ferramenta de regulação que o organismo humano desenvolveu para compreender a diferença entre o horário das nossas atividades e da nossa vigília. Essa ferramenta se desenvolveu para fazer com que o ser humano conseguisse se adaptar às mudanças do ambiente, no que diz respeito à luz do sol e ao período de escuridão. Nós temos dois relógios, um que controla tudo aquilo que o ser humano não consegue interferir de forma natural, como a liberação hormonal, a pressão arterial e os batimentos cardíacos, a fome e a digestão, e outro que controla os níveis de alerta e desempenho em contrapartida do sono. De acordo com estudos sobre o ciclo circadiano, podemos dizer que a exposição à claridade provocada pelo sol é capaz de sincronizar o nosso relógio, mas não só do ponto de vista biológico, mas também do ponto de vista neurocomportamental. A quebra desse ciclo biológico pode trazer inúmeras doenças ao indivíduo, como distúrbios do sono, problemas de humor, cardiológicos, obesidade e depressão. Além de aumentar nossas possibilidades de trabalho, aproveitar o período noturno fez também com que as pessoas conseguissem aumentar o seu convívio social e lazer. E com o passar dos anos, isso refletiu no nosso relógio biológico, fazendo com que a gente se adaptasse a esses novos horários. Algumas pessoas se adaptaram muito bem, outras nem tanto. Atualmente, temos uma classificação básica que divide os indivíduos em matutinos e vespertinos. Qual é a diferença entre esses dois indivíduos? O horário em que a temperatura corporal sobe. Geralmente, o momento em que o nosso corpo está com maior temperatura é quando nós estamos mais ativos. Os matutinos são pessoas que sentem sono cedo e acordam cedo, e a temperatura corporal sobe ao máximo por volta do meio-dia. Então, essas pessoas normalmente são mais produtivas pela manhã. Os indivíduos vespertinos têm a subida da temperatura corporal mais lenta. Então, por volta das 18 horas é quando eles estão mais ativos. Normalmente, essas pessoas tendem a ser mais produtivas à noite. Isso influencia bastante na qualidade do nosso trabalho. Pense, por exemplo, numa pessoa que trabalha muito bem de madrugada e passa a manhã sonolenta, ou mesmo aquela que dormiu a noite toda e não tem uma eficiência tão grande no período diurno. Para quem trabalha com criatividade e aprendizado, isso pode ser uma baita dificuldade. Mas se você não estuda nas áreas relacionadas à saúde, deve estar se perguntando: no que o ciclo circadiano me afeta como profissional? Vamos relacionar o ciclo circadiano com 3 cursos: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Produção e Engenharia Civil. Vamos iniciar a reflexão avaliando como a arquitetura pode interferir no ciclo circadiano. Nós já falamos sobre o quão importante é o contato com a luz natural para o nosso organismo. Mas como nós temos contato com essa luz quando estamos num ambiente enclausurado? Através das aberturas da edificação. Por isso, não basta saber sobre a importância que as janelas e os espaços livres têm na qualidade do conforto térmico de um edifício, porque se trata de algo muito mais complexo. Um projeto elaborado de forma inconsequente pode provocar uma série de distúrbios na pessoa que vai usufruir do espaço. A iluminação natural deve ser planejada para aumentar o conforto, mas principalmente para regular a saúde do indivíduo. Um excelente exemplo disso é a atual concepção de arquitetura hospitalar, que humaniza os projetos estudando a influência da luz natural na recuperação de pessoas que estão internadas por períodos prolongados. Ficar em um ambiente fechado, sem iluminação natural e com a perda da noção do dia e da noite, muitas vezes, faz com que o doente adquira outros problemas de saúde. Então, como a gente pode colocar uma pessoa que está tratando o coração num ambiente sem luz natural? No projeto de um hospital, devemos possibilitar condições emocionais e fisiológicas, qualificando o ambiente para o paciente se recuperar. Agora que já falamos da influência da arquitetura quanto ao projeto, vamos falar sobre outro aspecto: como o ciclo circadiano interfere no funcionamento de uma indústria. Vamos pensar aqui em como funcionam os turnos de trabalho. Nós temos turnos diurnos de trabalho, que são desenvolvidos no período entre 8 e 18. Em turnos como esse, o trabalhador entra de manhã e, com o passar das horas, inevitavelmente ele vai precisar de repouso. Esse repouso acontece no período noturno. Mas o que acontece nos turnos de revezamento ou períodos noturnos, quando a pessoa inicia o trabalho à noite e deveria dormir pela manhã? Precisamos saber sobre o tempo que nós precisamos para adaptar a nossa rotina. Nosso organismo precisa de cerca de 2 semanas para que ele seja totalmente adaptado ao período noturno de trabalho. Após essas 2 semanas, geralmente, o corpo começa a responder aos estímulos naquele horário mais crítico de sono e aumenta a capacidade de vigília. O problema maior acontece quando o trabalho não é nem noturno e nem diurno. Ele é por revezamento. Dependendo de como esse revezamento for feito, chegará um tempo em que dificilmente você vai conseguir se manter desperto durante o dia ou durante a noite.
precisamos de pelo menos 5 dias para começar uma adaptação a novos horários, entenderam? Normalmente, entre 2 e 4 horas da manhã é o período em que a maioria das pessoas em condições normais, ambientais e de saúde estão mais sonolentas. Se a pessoa está com sono, isso quer dizer que a capacidade de resposta dela está reduzida, os reflexos estão prejudicados e, consequentemente, a atenção no que você está fazendo tende a diminuir. Isso justifica uma quantidade tão grande de erros nesse período e principalmente de acidentes graves e fatais. Depois de tudo isso que nós falamos, por que você acha que é perigoso desrespeitar o ciclo circadiano em obras de construção civil? Essas obras são ambientes potencialmente perigosos, pela natureza das atividades e pelo tipo de material e maquinário que são manuseados. Um trabalhador que se encontra numa condição hostil e desgastante fisicamente não deve ser colocado em risco por desobediência ao ciclo circadiano. É comum que uma pessoa que está exposta a uma carga de trabalho tão pesada se sinta sonolenta após as refeições, por exemplo, que é o momento em que o corpo sente a necessidade de diminuir seus estímulos para incentivar a digestão. Nesse momento, a nossa capacidade de resposta fica prejudicada e a pessoa fica sonolenta, não tem jeito. Como eu vou colocar uma pessoa que acabou de comer em processo de digestão sonolenta para trabalhar numa obra, onde eu sei que ela pode sofrer um acidente a qualquer momento? Lembrem-se que o corpo técnico é responsável pela saúde e pelo bem-estar e deve zelar pela vida dos seus colaboradores.